Olá, vamos resolver um problema envolvendo funções analíticas. Mais especificamente, o problema é: em quais pontos a função f de z igual a x² mais y ao cubo é analítica? Pois bem, vamos recordar que uma função é analítica em um aberto S se ela tiver derivada em todos os pontos desse conjunto aberto S. E ela é analítica em um ponto Z0 se ela for analítica em uma vizinhança desse ponto Z0. Tá? Onde eu lembro que uma vizinhança de um ponto a gente define como um disco aberto com centro em Z0. Tá? O raio aí desse disco não importa, tá? Pode ser tão pequeno quanto a gente desejar. Tá? Mas então a gente tem que ela tem que ser analítica, tá? Nesse conjunto aberto, né? Em torno do ponto Z0. Tá? Pois bem, para uma função ter derivada, uma condição necessária, nós vimos que uma condição necessária é satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Então, quando eu escrevo f igual a u mais iv, então a derivada de u em relação a x tem que ser igual a de v em relação a y, e de u em relação a y igual a menos v em relação a x, f escrita dessa forma. Se essas derivadas aqui, isso aqui se torna também uma condição suficiente se essas derivadas, além de existirem, né, elas também forem contínuas numa vizinhança do ponto em questão. Se também houver então a questão da continuidade dessas derivadas parciais, então existe a derivada no ponto. Pois bem, então vamos ver isso, vamos ver se essa função aqui satisfaz as condições de Cauchy-Riemann, nas equações de Cauchy-Riemann. Pois bem, a função u, no caso, é x², então suas derivadas parciais, derivada parcial de u em relação a x é 2x, de u em relação a y é 0, e a função y ao cubo é a função v, né? V é y ao cubo. Então, a derivada parcial de v em relação a x é 0 e de v em relação a y é 3y2. Pois bem, começando por essa segunda condição aqui, tá? Então a gente vê já imediatamente dessas derivadas aqui que essa condição é satisfeita. Né? E a outra condição, né, essa primeira condição aqui, tá? Para essa condição, nós devemos ter a derivada de u em relação a x é 2x, v em relação a y 3y2. Então, esta equação aqui é satisfeita ao longo, né, ao longo da região onde x é igual a 3 meios de y2. Tá? Então, existe um conjunto de pontos no plano complexo onde é satisfeita essa equação. Então, portanto, como a outra é automaticamente satisfeita, então, ao longo dessa região aqui, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. E essa equação aqui representa uma parábola. Pois bem, então, nesse caso ainda, então, ao longo dessa parábola aqui, x igual a 3 meios y², a gente sabe que a expressão, quando é satisfeita as condições de Cauchy-Riemann, essa expressão para a derivada, então a derivada de u em relação a x de v em relação a x, então usando o que nós obtivemos, ela pode ser escrita desta forma, né? U em relação a x, isso aqui é 0, ou usando que 2x é 3y2, também vale essa expressão. Então, ao longo da parábola, dessa parábola aqui, né, a derivada vale isso aqui, ao longo dos pontos dessa parábola. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, um ponto. Vamos escolher um ponto dessa parábola. Tá? Então, eu peguei aqui z0 igual a 3 meios mais i. Né? Então, ao longo não, desculpe, mas nesse ponto, no ponto z0 igual a 3 meios mais i, a derivada vale 3 meios, né? 3 meios mais i, é só colocar aqui, ó, no caso o x é 3 meios, dá 3, ou se eu pegar aqui o y igual a 1, colocar aqui, a gente vê então que dá 3. Então, um ponto escolhido aqui aleatoriamente, nós vemos que de fato, então, nós temos aqui uma derivada, tá? A derivada da função f nesse ponto. Agora, mas não é essa a pergunta. Nossa pergunta é se a função é analítica. Pois bem, para ser analítica, ela precisa ser analítica em uma vizinhança desse ponto. Então, olha aqui, uma vizinhança, eu deixei essa linha aqui, peguei um disco aqui, o tracejado aqui significa que essa região não está incluída, né, um disco aberto, então a fronteira não está incluída, tá, mas o raio aqui pode ser pequeno, tão pequeno como a gente desejar, mas o fato é o seguinte, ao longo dessa reta, ok, quer dizer, a reta não, da parábola, né, em azul aqui, você tem derivada, mas essa região, essa vizinhança inclui pontos, os pontos que estão fora dessa parábola, onde não existe, tá? Onde não existe derivada. Então, não importa quão pequeno eu tomar essa vizinhança aqui, em torno desse ponto, irá existir
né, existirão, né, pontos que não pertencem a esta parábola, mas pertencem à vizinhança onde não existe a derivada. Portanto, se a pergunta em quais pontos do plano complexo esta função é analítica, a resposta é: ela não é analítica em nenhum ponto do plano complexo. Ela tem derivada, né, ao longo desta parábola, mas qualquer ponto que eu escolher e qualquer vizinhança que eu tomar, existirão pontos dentro dessa vizinhança onde não existe derivada. E, portanto, pela definição de analiticidade em um ponto, essa função não é analítica em nenhum ponto do plano complexo. É isso.